apenas o primeiro versículo. Salmo 147. Graças a Deus. Versículo primeiro. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. Amém. Pai eterno, Senhor bendito, aqui estamos, ó Deus, agradecidos a Ti, Pai. Cada um que o Senhor tem trazido nesta noite. Ó Deus, queremos Te adorar nesta noite, te louvar, Pai. Queremos entoar hinos a Ti, Pai, pois que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, e tudo que fizermos por Ti ainda é muito pouco, Pai, diante de tão grande amor com que o Senhor tem nos amado. Pai, obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso, quando vamos ouvir a Tua voz, Pai. Ó Deus, rogamos que o Senhor venha ungir, inspirar os hinos, o pregador, ó Deus, que possamos realmente ouvir a Tua palavra nesta noite, Senhor. Toma tudo sob Teu controle, Pai, pois abrimos este culto e Te oferecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, fiquem à vontade. Graças a Deus. Cantar o 270, tenho vontade de cantar esse livro, companheiro. 270. Anotei errado. 220, Graças a Deus. 220.
Aleluia. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. 352, obra santa. É só. Obra santa do Espírito. Esta casa é do Senhor. Vamos ver que perdoa.
Aleluia.
Glória a Deus. Fica comigo, Jesus. Vamos cantar mais um. Tá 289. 289. Orgulhoso cristão é pensar na cidade que não há igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensar como será glorioso ver-se abre um vão e cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juntadas de livro são a glória de nosso Jesus. Haverá perpétua aurora, pois Deus mesmo iluminará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de relã, e das armas a luz harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá, esplendores que levem a morte, sem constante não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel moverá. Orgulhoso é pensar nas grandezas, nos prazeres que cobrem aqui, qual será desfrutar as riquezas e estrelas dos salvos ali. Ostentando no mundo não podem, o buscar esta glória além. Não vejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Não vejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. 378. 378. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus que me ama, tirou-me da lama. Jesus que me ama, tirou-me da lama, fez tudo por mim. Me deu vida eterna, Jesus me governa, eu creio assim.
Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado,
e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Amém. Vamos orar nesse momento. Amantíssimo Pai Celestial, nós lemos a Tua Palavra, e até aqui, Senhor, o mortal pode fazer, porque aprendeu, porque conheceu a letra, Senhor, e podemos ler então a Tua Palavra, mas revelar é somente o Senhor que pode, Pai. Trazer esse conhecimento ao nosso coração, esta palavra em forma de Espírito que transforma em vida para nós, ó Pai. Então nos ajuda a receber de Ti nesta noite aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Me perdoa as minhas fraquezas, eu sou o mais necessitado aqui, Senhor. Eu preciso da Tua ajuda, da Tua direção, e que o Senhor possa me ungir para falar aos meus irmãos que aqui estão, pois eu creio, Senhor, que eles são a Tua noiva nesta hora, Senhor. Então que o Senhor venha nos abençoar, e que ao sairmos daqui, ó Deus, possamos voltar para casa abençoados, ajudados, com mais um pouco da Tua glória em nossas vidas, ó Pai. Revela-se para nós, para cada um, Senhor, conforme cada necessidade, Senhor. Eu não conheço o que está por trás de cada vida aqui, de cada coração, Senhor, mas o Senhor conhece o que é lá no âmago da alma, Senhor. Então que o Senhor possa fazer conforme a Tua perfeita vontade, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Nós teremos então o culto de ceia hoje, mas devido aos irmãos estarem um pouco enfermos, né? Então nós transferimos para sábado que vem. Então já está confirmado sábado que vem de ceia. E eu quero falar um pouco nessa noite sobre o tema um guia. Nós temos a mensagem um guia, né, pregada pelo irmão Brana. E nós, como cremos nesta palavra, nós sabemos que é o alimento espiritual para nós nesta última hora, né? Então o irmão Brana pregou a mensagem um guia, e eu quero falar um pouquinho baseado nela, né? Tem também a mensagem para que foi dado o Espírito Santo, mas a mensagem que chegou, e eu vou mostrar essa sábado que vem, Jó, servo de Deus. O irmão Brana conta uma experiência aqui muito bonita que aconteceu com ele. Quando ele estava vindo de viagem para um certo lugar, e o irmão tinha colocado a sua mala na carroceria da caminhonete, e eles andaram ali 300 e poucos quilômetros. O irmão Moura estava na plataforma e estava voltando. Então aconteceu com ele, né? Com o irmão Brana e o irmão Moura. E eles então viajaram esses quilômetros todos e chegaram nesse lugar. E quando eles foram pegar a mala do irmão Brana, tinha extraviado, tinha caído da caminhonete. E aí o irmão ficou muito preocupado. E agora, o que vamos fazer? O senhor está aqui para pregar na reunião e sem nenhuma roupa. E o irmão Brana fala aqui na mensagem que não tinha nenhuma roupa em casa e nenhuma roupa ali, porque tudo estava na mala dele. E aí o irmão ficou muito preocupado e tal, e conversou com alguns irmãos, e alguns irmãos já, não, vamos comprar roupas novas para o irmão Brana. Só que tinha tudo na mala, a Bíblia e tal. E aí ele fala assim, o irmão falou assim, olha, se alguém achar aquela mala, se for um ímpio, ele vai vender aquelas roupas por alguns trocados e fazer dinheiro com aquelas roupas, porque eles passaram em um certo lugar, e o irmão comenta que devia ser um lugar assim meio complicado, essa região. E falou assim, também se algum crente encontrar e achar a sua Bíblia ali, e vai ver que é do irmão Brana, vai cortar as roupas, os ternos e mandar como lenços ungidos para as pessoas, né? Então, de qualquer forma, ele estava muito preocupado porque
não teria suas roupas. Mas uma Brana muito com fé em Deus, disse, não, irmão, fica tranquilo que Deus cuidará disso. Né? E aí passou 2 dias, e o irmão Brown ele disse, eu quero entrar nisso também. Esse irmão Brown, né, queria entrar junto para comprar as roupas para o irmão Brana. Eu quero comprar alguns ternos novos para o Senhor. Respondi, não, o Senhor os trará de volta de alguma forma. Que coisa maravilhosa é a fé, né? Passado 2 ou 3 dias, ele disse, sabe, encontramos um policial ali, e a polícia disse, claro, eu irei pela estrada procurando por essa mala, e sua mãe havia sido curada em minhas reuniões, a mãe daquele policial, né? E ele se prontificou, certamente, era um policial estadual, e contamos que possivelmente a umas 200 e 300 milhas, cerca de 320 a 480 quilômetros, né, era o local, por toda a rodovia. Então, no dia seguinte, fomos até lá, e o irmão Jack insistiu, o Jack Moore, né, insistiu que eu fosse comprar um conjunto de roupas de qualquer maneira. Disse, puxa, a 1000 milhas de casa, sem roupas em casa, e nenhuma aqui. E continuou, meu Deus, o que o Senhor vai fazer, o que o Senhor vai fazer sem nem mesmo um lenço ou uma camisa limpa? Respondi, bem, o Senhor cuidará disso. Aleluia. Amém. Então fomos até o irmão Brown, e o irmão Brown ia sair e ia me fazer adquirir um conjunto de roupas. Mais ou menos na hora que o irmão Brown saiu, o telefone tocou. Era um velho irmão de cor, o irmão moreno, né? Que ligou e interrogou. O irmão Brana está aí? Continuou. Já encontrei a mala dele, estou a caminho. Aleluia. Então eu confiei no Senhor. Amém, diz o irmão Brana. Seja o que for, todas as coisas cooperam para o bem. Aleluia. Você não pode se extraviar quando se torna um cristão. Isso eu achei muito importante aqui. Ele aplicou aquilo à nossa vida, né? A mala dele caiu, mas não se extraviou. Deus cuidou da mala, né? Ele fala assim, e você, nós, cada um de nós, você não pode se extraviar quando se torna um cristão. Simplesmente não pode se extraviar. Somente confie nele. Aleluia. E seja qual for o trajeto, mantenha suas velas içadas para o seu espírito, e ele o guiará ao porto. Tudo sairá bem. Aleluia. Aí eu achei isso muito encaixando nesse assunto, né? Porque aqui o Mormon fala que quando você torna-se um cristão, que crê na palavra e todo o seu coração, você não pode se extraviar. Você não pode pensar, se eu sair, se eu me perder no mundo, não. Deus está cuidando de você, né? Como diz a Bíblia, nenhuma seta vai atingir você, né? Nenhuma seta do diabo pegará você, se você crê na palavra de Deus. Então você que é cristão, eu que sou cristão, temos que confiar que Deus está cuidando de nós. Ele é o nosso guia, né? Por isso diz a Bíblia, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém. Isso não pode ser um versículo somente decorado, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Não, isso tem que ser a palavra viva em nossos dias, né? Em nossa vida, a cada momento. Você puder levantar de manhã e dizer, entrega o teu caminho para você mesmo, né? Você falar contigo mesmo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Se Deus ele cuidou da mala do profeta, imagina da nossa vida, irmão, da nossa alma, do nosso ser. Ele está cuidando de nós a cada dia. Por isso ele é o nosso guia, e se nós temos que confiar em alguém, tem que ser nele, no Espírito Santo. Não há outro lugar de confiança. Que coisa maravilhosa, né? Então eu achei algo extraordinário, né? Como que Deus ele cuida do seu povo. Israel lá no deserto, Deus cuidou deles. Você imagina, irmãos, 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Era um povo enorme. Imagina 2 cidades de Florianópolis, a grande Florianópolis de pessoas saíram do Egito. 2 milhões de pessoas. Através de um guia. Quem que era o guia de Israel? Era Moisés. Claro, mas Deus em Moisés. Essa é a diferença. Aleluia. Moisés estava guiando o povo naturalmente, ele era o homem de Deus, porque Deus ele usa sempre uma ferramenta aqui na terra. Ele tem que ter um homem aqui na terra. Por isso que Efésios, irmão, capítulo 4, verso 11, o que diz a Bíblia? E Deus deu uns para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas,
e profeta. 5 ministérios que Deus levantou para cuidar da sua noiva, né? Para estar aprontando a sua noiva. Porque diz a Bíblia, para o aperfeiçoamento da sua igreja. Então, quando Deus coloca um pastor, é para cuidar, para nos aperfeiçoar. Agora, é o homem sozinho? Não. É Deus naquele homem, é Deus realmente entrando naquele homem. Por isso que um homem de Deus, um pastor, um pregador, diz o irmão Branda, ele tem que passar na sarça ardente, receber uma vindicação de Deus, ser transformado, porque Moisés, veja bem, Moisés ele era um homem, ele nasceu um menino lá no Egito, dentro do povo hebreu. E naquele momento o faraó tinha decretado que todo menino seria jogado no Rio Nilo. Mas Joquebede, a mãe de Moisés, creu na palavra de Deus e guardou aquele menino e protegeu aquele menino. E você sabe o que ela fez? Ela fez uma pequena arca. Veja que Deus, sendo o guia de Israel, diz a Bíblia, o guarda de Israel não dorme. Aleluia! O guarda, o guia de Israel não dorme, ele está cuidando dos seus filhos. E então Joquebede, inspirada por Deus, porque Arão é o pai de Moisés, ele orava, ele buscava a Deus nas madrugadas, ele estava clamando para que Deus pudesse enviar o libertador. Irmão, nesta hora que estamos vivendo, nós precisamos estar pedindo, Senhor, envie essa libertação, traga-nos o libertador, traga-nos esse arrebatamento que nos libertará desta terra. Amém. Nós temos que estar clamando por esse batismo do Espírito Santo, porque como nós lemos aqui, Jesus disse que Ele enviaria o Consolador, que Ele enviaria esse Espírito de verdade, que vos guiará em toda a verdade. Ele mesmo disse, ainda tenho muito que vos dizer. E Ele passou 3 anos e meio pregando para eles. E havia muito do que disser. Mas Ele não pôde falar naquele momento, porque ele disse, você não pode suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Então você vê que esse é o Espírito Santo, que nessa dispensação da era gentia, ele vem não somente sobre você, porque no tempo de Israel, quando Israel estava no deserto, diz o profeta, era Deus sobre o povo, aquela coluna de nuvem que pairava sobre Israel. Agora imagine você, Israel, andando ali, imagine isso, andando num deserto escaldante, se não fosse uma nuvem cobrindo o sol para não queimá-los. Então durante o dia era uma coluna de nuvem que guardava Israel, o acampamento, que estava sobre uma sombra refrescante, irmão. Diz a Bíblia que Deus era uma sombra, que você pode refrescar-se no calor. Então Deus fazia sombra sobre Israel, era Deus sobre o povo. À noite tornava-se uma coluna de fogo para iluminar o deserto. Por isso foi cantado aqui que lá no céu, irmão, não haverá mais o sol. Porque aonde Deus está, Ele é luz, não precisa mais. O sol não vai mais precisar brilhar. Ele mesmo, o Cordeiro, diz a Bíblia, Apocalipse, será a luz para a sua noiva. A luz sobre a terra virá de Deus, porque Deus estará com o seu povo na terra. Aleluia. Aleluia. Irmão, Deus está ansioso por esta hora em que Ele voltará a viver junto com os seus filhos. Amém. Literalmente, irmãos, como ele andava lá com Adão e Eva, no entardecer, ele descia, ele podia acariciar seus filhos. E Deus, quando ele vier buscar a sua noiva, haverá um tempo, como nós aprendemos pelo profeta, pela Bíblia, 3 anos e meio de festa no céu, as bodas do Cordeiro. Mas nós desceremos aqui na terra, diz a Bíblia, e pisaremos a cinza dos ímpios. Oh, irmão, quando nós descermos aqui novamente no milênio, um milênio de paz, por quê que Deus quer fazer isso? Porque nenhum homem nascido aqui nessa terra viveu 1000 anos. O que mais viveu aqui na terra foi Matusalém, 969, se não me falha a memória. Não chegou a 1000 anos. Mas Deus quer mostrar para o diabo que ele fará o seu povo viver 1000 anos aqui na terra. Aleluia! Antes do juízo final. E depois, segundo a Bíblia diz, que haverá, se instaurará o juízo final.
aonde haverá a segunda ressurreição, e todos que morreram em todas as eras irão ressuscitar, para serem julgados conforme as suas obras, diz a Bíblia. Agora você vê que Israel estava ali, e Deus guiando o seu povo, e não faltava nada para Israel. Quando Israel quis comer, e Deus, irmão, Deus ele cuida do seu povo, que ele estava ali dando para eles maná. Você sabe o que era o maná? Maná era um pão feito pelos anjos. Segundo o que a Bíblia fala, tinha gosto de mel, né? Era um pão angelical, que os anjos faziam e Deus deixava cair sobre a terra. E todas as manhãs, agora imagine você, não tinha que pensar assim, eu vou trabalhar amanhã para comprar pão. Não, ele abria a tenda, olhava lá, tinha um monte de pão no chão, maná. E aí então eles vinham, comiam, cada dia, não podia guardar para o dia de manhã. E isso mostra simplesmente para nós uma sombra, né? Porque Deus também não quer que nós comemos o que Lutero pregou somente, o que Wesley pregou. Tem o pão de cada dia. O pão de hoje é essa mensagem do profeta. Nós não precisamos comer o que... Sabe, irmão, o maná estragava se guardava o maná. Então isso mostrava que Deus não quer que nós comamos o pão de ontem. Deus tem o pão de hoje, desta hora. Deus enviou um profeta. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Mateus 17, verso 11. Em verdade, Elias virá e restaurará todas as coisas. Então, Mateus 17, 11 fala desse profeta. Elias virá, tempo futuro. No 12 fala o quê? Mas Elias já veio e eles não o conheceram. Falando de quem? De João Batista. Então, Mateus 17, 11 fala desse Elias que viria em um tempo futuro para restaurar as coisas. Por isso, irmãos, nós pregamos a mensagem do irmão Branda, esse profeta. Ele veio com todas as características do Elias, trazendo a restauração do batismo verdadeiro, a santa ceia verdadeira. Tudo isso, irmão, estava solto. Até mesmo os unicistas pregavam de uma maneira, os trinitarianos de outra. Mas Deus, através desse profeta, trouxe a revelação de sua palavra. Os 7 selos foram revelados, as eras foram reveladas, a semente da serpente foi revelada. Até então não se pregava a semente da serpente, porque não se tinha esse esclarecimento. Mas nessa era, através do profeta desta era, ele veio mostrar que há uma semente que a mulher trouxe ao mundo, e há uma semente que Satanás trouxe ao mundo, porque a tua semente, lá em Gênesis 3, e a semente da mulher, será inimiga dessas duas sementes. E aí o profeta nessa era trouxe veio em toda a Bíblia, sempre houve dois, sempre houve nascimento de gêmeos. No princípio nasceu Caim e Abel, e diz a Bíblia que Caim era do maligno. A Bíblia diz, a semente da serpente era Caim, e Abel era a semente de Adão. E aí você vê que Caim matou Abel. Como que Deus, a sua semente, iria matar? Sendo que Deus é vida. E aí Caim matou Abel. E o que diz a Bíblia? E Deus deu em lugar de Abel a Sete. Deus não deixou Caim como semente de Adão, não. Ele deu o Sete em lugar de Abel. E você vê que o filho de Sete, Enos, foi o que começou a invocar e adorar o nome do Senhor depois. Aleluia. Então vê que há duas sementes nessa era. O irmão Branham veio trazer essa revelação, mostrando que ali não foi uma maçã que eles comeram para ver, para pecar, não foi um peixe, não foi uma romã. Não, ali foi um ato sexual. Aonde Eva deu atenção à serpente, diz a Bíblia que aquela serpente era uma animaria a mais astuta de todos os animais do campo, era a serpente. Você vai ver isso em Gênesis capítulo 3. E aí, quando Eva deu atenção à serpente, ela ouviu, e aí o diabo tomou conta daquela serpente, porque ela falava, ela tinha um intelecto, só não tinha alma. E aí levou a raça humana à perdição, porque somente uma pequena mentira, tudo era verdade,
Não disse o Senhor que quando comerdes, certamente morrereis? É verdade, eu fui na igreja e escutei isso mesmo. Deus falou para nós que não devemos comer. Aí o que a serpente falou para Eva? Certamente não morrereis. Um não comprometeu toda a palavra. E aí então Eva deu lugar e viu que o fruto era bom, era prazeroso, e se relacionou com a serpente. E ela engravidou de Caim. E depois Eva levou no mesmo dia aquela historinha para Adão. E aí Adão, para que Eva não morresse, ele então interviu e ficou com Eva, redimiu Eva no momento, teve uma relação com Eva e nasceu Abel. Aí nos dias que o profeta pregou a mensagem à semente da serpente, houve um jornal publicando que uma mulher branca havia dado à luz a duas crianças. Uma era da cor dela, um loirinho, e o outro era um moreninho. E aí foi-se fazendo o teste de DNA. Uma criança era filha do marido dela, e a outra, aquele moreninho, ela tinha tido um caso com um homem de cor. Para provar que Deus estava revelando realmente como que aconteceu as coisas lá no princípio. E aí diz o profeta assim: se comer maçã desse vista para as pessoas, ver que estavam nuas, eu daria a maçã para as mulheres na rua hoje, para elas verem que estão nuas caminhando por aí. Mas nunca foi maçã, nunca foi qualquer tipo de fruta. É um fruto, aí está como uma simbologia na Bíblia. Para quê? Para que Deus pudesse revelar aos seus eleitos. Somente eleito pode ouvir uma mensagem dessa. E tudo isso Deus trouxe através do seu Espírito Santo, porque Ele é o guia, irmão. Não é um homem natural, como eu falava. Moisés, ele era um homem, e ele foi treinado lá no Egito, porque quando ele colocaram Moisés naquela arca, eu não sei, irmão, por que eu entrei nessa linha. Estamos indo na mesma linha da mensagem, mas eu até mesmo não escrevi sobre isso, mas eu creio que Deus está falando conosco aqui nessa noite. Né? E aí Moisés foi colocado numa pequena arca. Irmão, sempre a arca é um lugar de segurança para os filhos de Deus. Amém. Noé foi colocado na arca e passou por um dilúvio terrível. Deus guiou a arca de Noé e levou eles até a terra seca depois, quando julgou o mundo pela primeira vez, no batismo de água. E quando Moisés foi colocado na arca, e aí o Bobana vem e mostra que Deus mandou 10.000 anjos para cuidar daquela pequena arca que Moisés estava, aonde a mãe de Moisés fizeram aquela arca e colocaram ele, betumaram aquela arca, aquele pequeno cesto, então colocaram no rio Nilo. Aonde as crianças eram jogadas para serem mortas. Irmão, nós estamos nesse mundo cruel, aonde as pessoas estão morrendo espiritualmente, mas Deus tem enviado a sua arca para nós, a sua palavra. E quando você está na palavra, não importa se há demônios em cada canto dessas ruas por aqui, o anjo do Senhor da vida acampa ao redor daqueles que o temem. Nos livra, aleluia. E ali Deus colocou então os seus anjos cuidando daquela arca. Diz o profeta, e ele desceu no leme, aleluia. Ele desceu ali e ficou manejando aquela embarcaçãozinha, até que foi até no lugar onde estava o palácio de Faraó, aonde aquelas mulheres desciam ali no rio Nilo para tomar banho. Um lugar, por certo, que era guarnecido para que os crocodilos não viessem, porque o rio Nilo até hoje é cheio de crocodilos. E aí então o Moisés chegou ali, a filha de Faraó, a irmã, né, porque era uma criada, né, era irmã de Faraó, era filha de Faraó, ela simplesmente abriu ali a cestinha, olhou uma pequena criança tão linda, ele sabia que era formoso, Moisés era formoso. E aí, o que aconteceu, irmão Brana? O próprio diabo, que queria matar a semente de Deus, cuidou da semente de Deus. Aleluia! Irmão, quando Elias estava profetizando seca sobre Israel, e por 3 anos e meio não chovia mais, estavam morrendo por causa do juízo, Deus enviou os corvos para tratar Elias. Então não importa, se Deus tem que mandar o diabo te tratar nessa hora, Ele pode mandar, Ele é Deus, e o diabo tem que obedecer, não importa.
Amém. Isso é bíblico. Moisés foi lá dentro do antro do diabo. Por isso que, se Deus te mandar ir lá no inferno e puxar a barba do diabo, você pode ir seguro, porque Deus vai te cuidar de fazer isso. Amém. Se Ele é o guia da tua vida, irmão. Aleluia. Agora, se Ele não te mandar, não vai. Aí você assume o risco sozinho. Lembra de Nelly? Nelly é uma moça recém-convertida. E ela era dançarina. E o que aconteceu com Nelly? Era uma jovem. Aí, ela passando na rua do clube, onde ela dançava. E ela pensou assim, se eu pudesse evangelizar, eu ia pregar esse evangelho para aquelas pessoas que estão ali no clube. E ela entrou no clube. E quando ela se deu por conta, ela estava dançando nos braços do bailarino. E aí ela se apavorou e saiu correndo e foi na casa do Mombrana. Mombrana é um jovem pregador, um ministro jovem ainda. E ela bateu na porta apavorada. Era noite já e havia um amigo do Mombrana que estava embriagado, deitado numa caminha ali. E ela apavorada, meu Deus, eu estou perdida, aconteceu isso e aquilo. Mombrana colocou a mão nela, expulsou aquele demônio. Ele conta que ele viu que saiu de Nelly um demônio na forma de um morcego. E aí aquele demônio foi lá debaixo da cama daquele homem que estava bêbado. Ele se levantou são. Saiu correndo. E o amor expulsou aquele diabo e conversou com Nelly e estabeleceu a Nelly. Só que ele contou? O que ele tirou de conclusão daquilo? Nunca vá no terreno do diabo. Se Deus não te mandar ir, não vá lá. Esteja guiado pelo Espírito Santo de Deus, que Ele te guiará em toda a verdade. Amém. Agora, caso contrário, eu vou assumir o risco, ou tu assumir o risco. Porque, irmão, lugares que Deus não entra. Uma certa vez um homem disse na mensagem a respeito, uma conta, que o homem falou assim, ele era um jovem pregador, onde ele estava pregando o Evangelho. Ele aproveitava tudo que é momento para pregar o Evangelho. Na hora do almoço, então, ele ia lá, foi numa oficina de um amigo dele, um jovem ali e tal, e aonde era o sogro e o genro, e o genro estava ouvindo ele pregar. E aí então chegou ali o dono da oficina e disse, ele citou o nome, eu não me lembro agora, falou assim, senhor Branda, Billy, se você vier pregar o Evangelho aqui, eu não quero ouvir você pregar. Vai em outro lugar, aqui eu não quero, não traga teu Jesus aqui. O que ele falou? Aonde ele não pode vir comigo, eu também não vou estar. Dizer, aonde Cristo não pode estar, eu também não vou estar. Naquele mesmo dia de Lombrana, o genro dele passou com uma caminhonete por cima dele e matou na hora. Então veja como que Deus cuida dos seus. Agora, se eu assumir o risco de ir sozinho, aí Deus não culpe a Deus por coisas que acontecem, se você não vai com a companhia dele. Agora veja, Israel, aqui na mensagem para que foi dado o Espírito Santo, quando você fala assim em olhar para a Escritura e confiar no que a Bíblia diz o profeta assim, como que temos que ser guiados por Deus? Por isso que muitas vezes você vê em certas denominações, todo mundo é profeta, todo mundo fala a profecia, todo mundo diz, Deus me falou. E aí as pessoas não vão pela Bíblia, vão pelo que me disseram. E não é isso que Deus quer de nós. Olha só como ela fala aqui, Você diz, eu creio nisto porque o pastor assim disse. Está certo? Mas aquilo não conta para você. Eu creio porque a palavra o diz. Amém. Aleluia. Se o pastor diz algo pela palavra, amém. Nós não temos que ir pelo que o homem diz, irmão. Nós temos que ver pela palavra. Amém. Por isso que o irmão estava me falando que ele sempre confere aquilo que é pregado. Isso é algo maravilhoso. Porque diz a Bíblia, examinai tudo e retende o bem. Né? Então não é o homem, não. Isto é correto, mas isto não é para você. Isto não conta para você. A única maneira pela qual você pode dizer que Jesus é o Cristo é quando o Espírito Santo entra em você. Aleluia. É ir, irmão. Por isso que não importa. Eu posso vir pregar, o pastor pode vir pregar, mas se você não dá lugar para o Espírito Santo entrar no teu coração, não é nós que fazemos a obra.
Você pode ficar a noite inteira explicando a Bíblia para alguém. Se Deus, o Espírito Santo não entrar ali e revelar, o que vai adiantar? Não vai adiantar nada. Mas quando você dá lugar para Deus, então esse que diz o profeta aqui, ó, é quando o Espírito Santo entra em você e testemunha, e dá testemunho de si mesmo. Ele é o Filho de Deus. Esta é a única maneira que você conhece a ressurreição. É quando o Espírito Santo testemunha. Quando ele, o Espírito Santo vier, ele testificará de mim. Ele mostrará as coisas que virão, trazendo estas coisas que eu disse às suas memórias. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Você nunca encontrará isso em uma escola. Vem! Ele trará estas coisas à sua memória. Aleluia! Aleluia. Então o guia para nós nessa era, irmão, é o Espírito Santo. Amém. Por isso que o apóstolo Pedro falou que os homens que falaram a palavra foram inspirados por quem? Pelo Espírito Santo, por Deus. Por isso que diz assim, o que Paulo pregou, o que Pedro pregou não é para agora. Não, eles foram inspirados por Deus, irmão. Esta Bíblia aqui é um livro histórico, mas é um livro de profecia. Aleluia. É um livro de profecia. Ele está profetizando o que está contando o que passou e o que vai acontecer e o que está acontecendo hoje. Tudo que está na Bíblia, irmão, está realmente acontecendo agora. Paulo falou a Timóteo que nos últimos dias os homens teriam um comichão nos ouvidos e amontoariam para ser doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que é isso? Seus desejos. E aí fica o doutor lá de anel no dedo, eu fiz PhD, eu sou doutor em divindade, eu sou mestre, eu tenho todo o diploma na minha parede, no meu escritório, eu fiz faculdade, eu tenho teologia. E eles vão para os púlpitos e coçam a orelha do povo. E o povo se assenta ali e só ouve coisa boa. Aí eu lembro que um irmão pregou que quando Acabe, quantos lembram aqui que teve o rei Acabe na Bíblia? Acabe, ele foi um rei que se distanciou de Deus. E Elias profetizou contra Acabe, contra Jezabel. E aí então, quando Elias foi, e Acabe um dia chamou Josafá para a batalha, e aí veio Micaías, né? E o que Micaías falou para Acabe? Totalmente ao contrário do que ele queria ouvir. Não! Primeiro ele chegou e disse, não, você pode ir. Mas ele conhecia Micaías. E ele falou, não me minta, as outras palavras. Ele é verdade, não vou te mentir. Aí contou a história para Acabe, só eu vi uma visão. Deus reuniu o seu séquito e estava perguntando como vamos induzir Acabe para a peleja. Aí o Espírito subiu do abismo, se apresentou diante de Deus, diz a Bíblia, e falou assim, eu farei isso. Como? Eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas. É verdade. Aí você pensa, porque uma pessoa é um pregador, é um teólogo, que ele fala a verdade, sendo que naquele tempo de Acabe, os profetas estavam enganados com o espírito de mentira neles. Por isso que o humano fala assim, tu não tem que ir pelo que o homem fala, vá pelo que a Bíblia diz, a Bíblia é o nosso guia. Amém. Amém. Se alguém falar alguma coisa, vá na Bíblia e vê se aquilo é verdade. Amém. A nossa âncora, o nosso porto seguro é a palavra, é o que está escrito. Jesus nunca falou assim, o diabo, mas vamos fazer um teste de poder aqui. Que o diabo se apresentou lá no tempo que eles estavam em jejum e começou a testar Jesus. Diz o profeta, Jesus sendo Deus encarnado, ele não ousou sair do que está escrito. Ele foi pela palavra e falou assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, não saiu do que está escrito, imagina nós. A nossa base, irmão, é o que está escrito na palavra. Amém. Amém. Não, mas o batismo não é bem assim. Mas, irmão, os batismos de Atos, todos em nome de Jesus. E eles vão pelo que a igreja diz.
Não, é pelo que a Bíblia diz, é isso que é verdade. Porque toda palavra do homem é mentira, mas de Deus é a verdade. E a Bíblia é a palavra de Deus. Ele é o guia. Ele quer nos guiar em toda a verdade. Então, quando Moisés, ele tentou fazer, agora falando de Moisés novamente, ele tentou ir e libertar o povo. E aí ele foi lá e começou a amassar barro junto com ele descobriu, ele, não, eu sou desse povo aí. Já era homem já de 40 anos. Nasceu ali, cresceu ali no Egito. E foi lá no palácio do faraó, se tornou um grande homem, guerreiro. Ele seria o próximo faraó. Aí ele descobriu que ele era um hebreu. Aí ele foi lá no meio dos hebreus, na massa barro e tal. E um dia ele viu um homem batendo muito num hebreu e ele foi lá e matou o egípcio. Diz o profeta, enquanto Deus não tinha vindicado seu ministério, ele não pôde fazer nada. Ele tentou libertar Israel com o seu braço e não adiantou. Ele matou um homem e teve que fugir. Escapou do Egito e foi para o deserto. Mas ao passar 40 anos ali no deserto, um dia ele estava ali pastoreando ovelhas, já tinha esquecido todo o treinamento do Egito. Irmão, Deus quer que nós esqueçamos tudo que é do mundo. Nada que o diabo possa nos influenciar. E aí ele passou 40 anos ali, tirando tudo que ele tinha aprendido. Isso aí que tudo mostra. Paulo também, ele aprendeu com Gamaliel, ele passou 3 anos e meio lá no deserto da Arábia, aprendendo de Deus. E falou assim, tudo que eu aprendi lá com Gamaliel, eu considerei como esterco e imundícia. Por isso tem que ser de Deus a palavra, irmão. E quando Moisés então estava ali em um lugar, e a sarça começou a queimar, e era normal acontecer aquilo. O deserto pegava fogo naquelas árvores, mas ele olhou que não consumia. A diferença foi naquele lugar, naquele dia, é que ele olhou e aquele fogo queimava, mas não consumia aquela árvore. Aí chamou a atenção de Moisés. E ele se aproximou para ver o que estava acontecendo, e a voz falou com ele, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Diz o profeta, quando você se aproxima de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é ter reverência e respeito por Ele. Amém. Por isso, irmão, é tão maravilhoso você sentar numa igreja da mensagem, ouvir o solo musical no prelúdio, tudo em ordem, tudo em respeito, tudo temendo a Deus. Aleluia. Não é em todo lugar, você conhece, você sabe. Nas denominações é uma desordem, o pastor está pregando, o pregador pregando, as pessoas conversando, as pessoas chegam na metade do culto, vão orar, irmão, há tempo para tudo. Quer orar? Venha meia hora antes e ore no altar. Mas depois que o culto começou já, é hora de chegar e se sentar e cantar com o líder de cântico e ouvir a palavra. Mas quem que ensinou isso? Foi essa mensagem para nós. Amém. Ordem da igreja, posicionamento do corpo em Cristo, do corpo de Cristo, né? Nós sermos posicionados. Então você vê que quando Moisés então recebeu a ordem lá na sarça do profeta, ali houve uma mudança em Moisés. Até então Moisés tinha medo, até então Moisés era um homem que não era capaz. Mas quando Deus vindicou o seu ministério, por isso que um homem, para ser um guia de um povo, para guiar um povo ao arrebatamento deslumbrando, ele tem que ser cheio do Espírito Santo, ir na sarça, buscar a Deus. Amém. E não somente um pregador, nós todos temos que ser cheios com o Espírito Santo. Se você quer ir no arrebatamento, meu irmão, a forma é ser cheio do Espírito Santo, ter Deus na tua vida. Aleluia. O Bruno fala aqui na mensagem aérea de Esmirna. Veja, a única diferença entre Israel e o resto das nações era Deus. Posto Deus de lado, Israel era como qualquer outra nação. Quando Sansão cortou seu cabelo, ele ficou como qualquer outro homem. Põe a liderança do Espírito Santo de lado e a igreja nada mais é do que o mundo com o nome de Deus vinculado a ela. O mundo e a igreja são todos da mesma massa, exatamente como Jacó e Esaú eram dos mesmos pais. Porém, o Espírito de Deus faz a diferença. Amém. Aleluia! É Ele que tem que nos guiar, como diz a Bíblia.
Ele nos guia às águas tranquilas. Aleluia. Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Quer ter Deus na tua vida? Quer ter o pastor Jesus Cristo na tua vida? Ele vai te guiar às águas tranquilas. Amém. Não importa se você se chama de cristão, qualquer um pode fazer isso. A questão é se você tem ou não o Espírito de Deus em você. Amém. Deus quer morar em você. Amém. Deus quer morar em mim. Amém. Amém. Aleluia. Porque sem esse Espírito você está reprovado, diz o profeta. Você de modo nenhum é dele. Sem o quê? O Espírito Santo. E como que eu encontro o Espírito Santo? Que diz a Bíblia? Os que me buscam me acharão. Quando me buscar de todo o coração, diz a Bíblia, serei achado de vós. Amém. A única forma de receber o Espírito Santo em nossa vida, irmão, é lendo a palavra, é buscando a Deus, é orando, é dizendo: Senhor, eu desejo o teu Espírito, eu quero que o Senhor me guie sobre as águas tranquilas. Aleluia. Aqui na mensagem, o guia, eu tinha muito que ler aqui, eu acabei entrando por outra linha, mas eu creio que Deus está falando conosco nesta noite, né? Amém. Seguimos o tema, né? Seguimos a direção do Espírito Santo. Não saímos do tema. Mas ele fala assim, ó, no parágrafo 54 da mensagem do guia: o que precisamos é de uma antiquada religião escaldante, enviada por Deus. O que é escaldante? Aquilo para limpar, não sabe? Você pega um copo sujo, você ferve uma água e você derrama, mata tudo que é micróbio. O fogo elimina os micróbios, as bactérias. Por isso que se escalda, né? Ah, caiu ali no chão a escovinha do nenê, vai, ferve uma água e passa na escovinha. Está tranquilo, matou os germes. Irmão, o que precisamos de Mombrana é uma antiquada religião escaldante, quer dizer, quente. Aleluia. O que diz a Bíblia? Sede fervorosos no Espírito. Amém. Deus quer pessoas fervorosas, irmãos, que não vejam a hora que a porta seja aberta do tabernáculo para vir adorar a Deus, para cultuar o Senhor, para ter Deus manifestado. Amém. Aleluia. Que escaldará o mundanismo para fora da igreja. Precisamos voltar para o Espírito Santo e fogo, de volta a coisa que queimará a escória, trazendo a antiquada pregação de volta, deixando o céu mais alto e o inferno mais quente, e o cano da espingarda na posição certa. Aleluia. Nós precisamos desse tipo de pregação. Que pregação? Que realmente condene o pecado, que realmente mostre que posição você foi chamado, que o Espírito Santo possa entrar e mover em nossos corações. Nós, irmãos, somos chamados para algo mais alto, para um alto caminho que diz a Bíblia. Isaías capítulo 35, vamos ler aqui Isaías 35, eu já vou encerrando. Isaías capítulo 35. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você sabe que a grandeza e a glória do reino do Messias, falando de Israel, receberam o Messias, mas eles rejeitaram, porque veio para eles, e eles não quiseram. Mas olha que promessa Deus disse que faria quando esse Messias viesse.
O deserto e os lugares secos se alegrarão disso. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria. E exultará a glória do Líbano se lhe deu. A excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortaleceis os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará. Oh, irmão, o importante é receber Jesus Cristo na tua vida. Então os olhos cegos serão abertos e os ouvidos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como os servos e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jazem os chacais haverá erva com canas e juncos. Irmão, levando isso para a vida de uma pessoa que está vazia de Deus, que está sem Deus no mundo, que não tem esperança nenhuma, se esta palavra entra naquela vida, ela transforma esta vida, ela muda esta pessoa. Não importa o que ela é, não importa, é uma prostituta, é um bandido, é um traficante, é o que, é um ateu. Mas se esse poder do Messias, do Salvador Jesus Cristo entrar naquela vida, ele transforma aquela vida, ele muda aquela vida. Glória a Deus. Esse é o poder transformador de Deus. Aleluia. Aleluia. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, para quem? Os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Aleluia. Aleluia. Ali não haverá leão nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Aleluia. Aleluia. Eu tenho que estar feliz porque estou caminhando nesse caminho nessa hora, meu irmão. É uma estrada, é um alto caminho. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e a alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Mas e quem que está caminhando, irmão, nesse caminho hoje? Um caminho que é difícil, é para os desprezados, é para alguém que se posiciona como um cristão verdadeiro, uma mulher verdadeira, bem vestida, sem cortar o cabelo, sem maquiagem. Ah, mas irmão, isso é uso e costume. Não, isso é Bíblia, isso é Deus morando em uma pessoa. Ele faz aquela pessoa jogar fora o que é do mundo. Porque o que diz a Bíblia? E vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Como que você vai ver? Quando você encontra uma pessoa que se chama de cristã, igual ao mundo, que diferença tem? Mas quando esse Espírito Santo entra na pessoa, veja o que aconteceu, são fatos. E contra fatos não há argumento. Veja quando ele ainda nem estava na dispensação do Espírito, ele estava na terra ainda. Ele encontrou Zaqueu, um homem trambiqueiro, assim dizer. Quem era Zaqueu? Um homem que cobrava impostos e com certeza era uma pessoa injusta. Ele roubava as pessoas nos impostos. Ninguém gostava dele. Até porque os cobradores de impostos, que eram judeus, que eram israelitas, eles tinham que ficar do lado dos romanos. E os judeus não gostavam dos romanos, porque estavam sendo subjugados por Roma. E ele era um judeu lá que era coligado com Roma, cobrando imposto. E com certeza batava a mão no que não era dele. Mas quando ele foi ver Jesus, e o profeta pregou a mensagem de Zaqueu, um homem de negócios. Se você não leu, procure ler. Ele conta coisa ali que não está na Bíblia, mas que Deus mostrou para o Mombrana. Ele lia muitos livros também. E sabe como era o nome da mulher de Zaqueu? Rebeca. Né? Rebeca era o nome da mulher de Zaqueu. E Rebeca tinha ouvido falar de Jesus Cristo, tinha estado na reunião, estava encantada com Cristo.
falava de Cristo, e tudo era Cristo para ela, era Jesus o Nazareno e tal. E Zaqueu, mas quem que é esse homem aí? E ele não queria saber de Jesus Cristo, mas um dia a curiosidade ficou batendo a porta de Zaqueu, e ele disse, eu vou ter que investir nesse homem. Por isso, irmão, quando você dá ouvido para a palavra, aleluia, você dá ouvido, as coisas mudam. Ah, eu não quero saber de batismo, eu não quero saber de profeta, isso é falso. Mas deixe Deus falar contigo um pouquinho. Amém. Zaqueu, muito rico, muito bem vestido, deslumbrando, ele foi um domingo de manhã, foi até o lugar onde ia passar Jesus Cristo. Ele chegou lá e disse, eu vou esconder nessa figueira, né? Uma árvore bem grandona e tal. Não conseguiu subir, o que ele fez? Foi lá, agarrou o nosso de lixo lá, o lixeiro lá na rua, trouxe, subiu em cima e se escondeu na figueira. É figueira? Aí, daqui a pouco veio a multidão, dos aleluia, né? Aquela multidão vindo, cantando e tal, aquele alvoroço. Pedro chega na frente sempre, cuidando da multidão para não atrapalhar Jesus e tal. E eles só observando. E de repente, Jesus Cristo ia passando e ele falou assim, esse homem aí não sei não, para mim é muito fanatismo. É muito aleluia, é muito glória a Deus, é muita mensagem, é muito livrinho. Mas de repente Jesus parou, olhou para cima e falou, desce aí, Zaqueu. Aleluia. Eu quero na tua casa hoje. Hoje me convém posar na tua casa, irmão. Um dia essa mensagem bateu na tua porta. Eu quero entrar, eu quero estar com você. Graças a E Deus. Deus começa a revelar, e não importa se é palavra bem falada, o importante é essa revelação, a voz do Espírito falar com você, não é o homem falando. E quando Zaqueu desceu da árvore, e aí ficou parceiro, a primeira coisa que ele falou, não precisou nem falar para ele, Jesus, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver quadruplicadamente. Oh, irmão, eu fico pensando nisso, é algo tão maravilhoso. A obra de Deus não tem que ser manipulada por homem nenhum, sabe? A gente prega o Evangelho, temos que falar o que está na Bíblia. Mas, irmão, quando Deus revela para você, é você que vai começar a fazer as coisas por conta. Glória a Deus. Por isso que Paulo falou para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Paulo não ficou dizendo para ele, você pare com isso, e pare com isso, e pare com aquilo. Ele automaticamente foi revelado. Você pensa que uma pessoa revelada vai deixar de obedecer a Deus? É Deus que guia você às vidas. Ele guia a tua vida. O que não está certo, Ele vai revelar. Aquilo não vai descansar em você. Ele não vai ficar bom para você aquilo que está errado. Deixa Deus guiar a tua vida e Deus vai governar certinho a tua vida. Ele não vai te levar por caminhos tortuosos, não. Ele vai te levar pela palavra. Aleluia. Amém? Você crê nisso? Amém. Então deixa Deus guiar a tua vida, cuidar dos seus passos, governar. Ele sabe o que você precisa a cada dia. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Que Deus possa continuar essa palavra no coração de cada um, né? Aquilo que eu não consegui expressar. Mas eu creio que fomos abençoados mais uma vez, não é verdade? Amém. Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida. Não importa se tua família não quer, se o amigo não quer, mas se você dá lugar para Deus, Ele vai guiar a tua vida. Amém. Amém? Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, somos felizes, ó Pai, porque o Senhor tem alcançado a nossa vida, Senhor. E como é bom falar da Tua Palavra, como é bom relembrar dos feitos do Senhor, quando lembramos de Noé, como lembramos de Moisés, e assim de Jó. Ó Deus, um homem que entregou a vida para o Senhor que guiou a vida dele também, um homem que vivia para Ti, Senhor, foi provado, foi testado, mas nunca desistiu de servir ao Senhor. Ó Deus, lembrando de Abraão, e tantos homens de Deus, ó Pai, que deixaram suas vidas serem guiadas por Ti. Se fôssemos falar de cada um, Senhor, nos faltaria o tempo, como disse Paulo, Senhor. Mas homens que deixaram o Senhor guiar a vida, e a vida foi algo tão maravilhoso, Senhor. Então, uma vida de vitória, uma vida de posicionamento, Senhor. Uma vida que realmente o Senhor sempre esteve cuidando de cada um, Senhor.
Mas agora é a nossa vez aqui, Senhor. É a nossa era, é o nosso dia, Senhor. Deus, nos ajuda a te reconhecer em cada momento de nossa vida, Senhor. Nos dá graça de buscarmos a Ti de todo o coração, Senhor. De encontrarmos aquela sarça, Pai. De encontrarmos o Senhor na sarça. A mudança de vida, a mudança de natureza, o novo nascimento, ó Pai. Que o Senhor possa continuar conosco a cada instante, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, eu oro, Senhor, pela Cida, Senhor. Que operou os seus olhos. Que o Senhor possa então dar a recuperação para ela, Senhor. Eu não conheço, mas o Senhor conhece, Senhor. Que o Senhor possa ajudar na recuperação em tudo, Pai, porque sabemos que o Senhor usa a mão da medicina também para curar as pessoas, Pai. Que o Senhor possa então abençoar a Cida, Senhor. Também aqui está um pedido pela irmã Maria. Está com pneumonia, Senhor. Nós repreendemos este mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa pneumonia caia por terra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu lembro também do pequeno Dylan ali, meu sobrinho que está no hospital, Senhor. Dê para ele também a cura daquela pneumonia, Senhor. Oh Deus, que a tua mão poderosa esteja sobre cada um dos teus filhos, ó Pai, curando, abençoando, fazendo proezas, ó Pai, prodígios e maravilhas, Pai. Deus, que o Senhor possa conduzir o teu povo a cada dia, Senhor. Que o Senhor possa nos dar realmente a tua graça, a tua paz, o teu Espírito Santo, Senhor. Venha fazer morada em nós. Quantos desejos nessa noite, mais do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Levante sua mão nesse momento. Apresente-se para Deus. Senhor, nós desejamos esse Espírito Santo, Pai. Queremos a tua graça para vencer a cada dia, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Com Daniel, a Claudete, cada irmão aqui da congregação, ó Pai. Que essas viroses caiam por terra, Senhor. Que esses males caiam por terra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor cuide de cada um. Os seus passos do justo, como diz a tua palavra, são guiados pelo Senhor. O Senhor é nosso guia, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, para a tua glória. É o que eu te peço, Senhor, ajuda-nos a crer na tua palavra. E que possamos te amar a cada dia, a cada manhã, Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para renascer, para